Vocês estão prontos para a palavra? A palavra de hoje se chama Tomando Posse da Terra que Deus Prometeu. Aleluia! Aleluia! Então, hoje eu tenho uma mensagem profética. Esta é uma mensagem profética para o exército do avivamento. Esse é você. Esse é você. Aleluia! O exército do avivamento de Deus. Deus realmente trouxe o avivamento. Não estamos mais orando por avivamento. O avivamento chegou e o avivamento é agora. E o avivamento que Deus trouxe é para todo o corpo de Cristo e não é para uma igreja só, não é para uma denominação, não é apenas para cristãos carismáticos ou algo assim. Este é o avivamento de Deus para todo o corpo de Cristo. E neste avivamento, Deus está fazendo as coisas do jeito dele. É o avivamento de Deus, não o avivamento do ser humano. Neste avivamento será o maior avivamento que já vimos. Porque não é um avivamento passageiro, é um avivamento que vai continuar até a volta de Jesus. E neste avivamento, não é um avivamento onde há apenas mais conversões do que o normal e alguns milagres acontecendo. Mas é um avivamento primeiro para a própria igreja, porque há vinho velho que precisa sair de lá. E o vinho novo precisa entrar na igreja. Estar completamente na igreja, sem mistura. Não há poder, de modo geral, no corpo de Cristo. Precisamos do poder de Deus. Deus está restaurando o poder no corpo de Cristo, porque é o poder que leva à salvação. Não nos envergonhamos do poder de Deus, pois este é o poder que traz salvação. A salvação acontece quando as pessoas têm um encontro com o poder de Deus. Quando as pessoas são, por exemplo, libertas e seus olhos são abertos para o amor de Deus. Quando Deus as liberta do cativeiro do diabo. Quando Deus revela a sua proximidade, o quanto ele está perto, o quanto ele te ama de forma íntima por meio de uma palavra profética. Ou da maneira que o poder dele se manifesta, é o poder que leva à salvação. Aleluia! E Jesus não quer mais ninguém preso em correntes do diabo, em vícios, depressão, ansiedade, tormentos mentais, tudo isso vem do diabo. E os cristãos não deveriam permanecer com isso de forma alguma. Deveriam vir à igreja, receber o poder de Deus e serem libertos dessas correntes. Aleluia! Então é isso que Deus está fazendo. Ele está restaurando a sua unção, o poder de Deus, e está restaurando todas essas coisas, muitos dos aspectos que foram perdidos desde o livro de Atos, a igreja de Atos. Ele está restaurando o que foi perdido e ele também está restaurando o ministério quíntuplo, apóstolos e profetas. Este é o caminho de Deus, o ministério quíntuplo de equipar o corpo de Cristo, de amadurecer os crentes, de capacitar os crentes para serem quem foram chamados para ser. Primeiro, ter vitória sobre o diabo e, segundo, serem vasos poderosos de Deus para ajudar os outros e fazer discípulos das nações. Amém? Aleluia. Neste avivamento, Deus está restaurando a pureza. A pureza foi em grande parte perdida no corpo de Cristo. Muitas pessoas que se chamam cristãs não se parecem com Jesus. Elas não agem como Jesus. Não amam realmente as pessoas. Não têm compaixão pelas pessoas. Não têm perdão pelas pessoas. Não amam seus inimigos. Isso é raro no corpo de Cristo. Precisamos que a pureza seja restaurada e é isso que Deus está fazendo neste avivamento. Aleluia! E assim, este avivamento é para todo o corpo de Cristo. Este é o mover de Deus. E eu te digo, podemos ter tanta certeza de que este é o mover de Deus, como temos certeza do mover de Deus quando os israelitas saíram do Egito. A libertação dos israelitas do Egito. Podemos ter a mesma certeza de que este é um mover genuíno, verdadeiro, importante e vital de Deus, para que todo crente diga sim e entrem, façam parte. Todo crente em todo o corpo de Cristo. Deus está chamando todos. E isso é algo sério. Não é tipo, venham todos, façam parte do divertido avivamento. Isso é coisa séria. Isso é uma questão de obediência a Deus.
E quando você não aceita, não é algo casual. Quando você não aceita, é como o versículo diz: nos últimos dias haverá pessoas que terão aparência de piedade, mas negarão o poder dela. 2 Timóteo 3,5, que essas pessoas agirão como se fossem religiosas, vão agir como cristãos, mas rejeitarão o poder que poderia torná-las piedosa. Mas rejeitarão o poder que poderia torná-las piedosas. Afaste-se de pessoas assim. Na verdade, diz: afaste-se. Isso mostra a seriedade de dizer sim a Deus em seu avivamento. Isso é algo sério. Deus está dizendo: afaste-se de pessoas assim. Não é tipo: ah, tudo bem, deixa elas fazerem o que quiserem. Não querem se juntar à festa? A festa do avivamento? Tudo bem. Não. Deus diz: afaste-se deles. Isso é algo sério. Deus está chamando todos a aceitarem a plenitude dele, aceitarem o poder dele. Quando você não aceita o poder dele, acaba tendo apenas uma aparência de piedade, mas não é piedoso, porque nega o poder que poderia torná-lo piedoso. E é por isso que eu digo que há tantas pessoas hoje no corpo de Cristo que não agem como Jesus, que não amam como Jesus, porque não aceitaram o poder que poderia torná-las piedosas, que poderiam torná-las parecidas com Jesus, que poderia torná-las amorosas e puras de coração. Diz em 2 Coríntios 11: pois se alguém vier a vocês e pregar um Jesus diferente daquele que nós pregamos, este é Paulo falando. Então, quando ele diz nós, ele está se referindo ao ministério quíntuplo, aos ministros que estavam servindo na igreja naquele tempo. Se alguém vier a vocês e receberem um espírito diferente do espírito que vocês receberam, ou um evangelho diferente daquele que aceitaram, vocês os toleram com facilidade. E Paulo está dizendo: há outros evangelhos sendo pregados. As pessoas estão pregando Jesus, Jesus. Estão cantando músicas de adoração sobre Jesus, estão pregando nos púlpitos, pregando sobre Jesus. E eles não estão tirando partes da Bíblia, mas não estão pregando também. Não estão vivendo isso. Eles dizem que toda a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, mas no coração e nas ações não aceitam de verdade boa parte dela. A parte da Bíblia que diz o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A parte que diz que fomos chamados a pregar que o reino dos céus está próximo, curar os enfermos e expulsar demônios. A parte da Bíblia que diz que devemos amar os nossos inimigos, não retribuir olho por olho. A parte que diz não julgue ou você mesmo será julgado. A parte que diz por que você julga o seu próximo que tem um cisco no olho quando você mesmo tem uma trave no seu próprio olho? A parte da Bíblia que fala sobre os fariseus. O fariseu que disse: oh, eu te agradeço, Senhor, porque não sou como este cobrador de impostos, pois jejuo com frequência, dou o dízimo, faço tantas boas obras. E te agradeço porque não sou como este homem, julgando. Mas a Bíblia diz que o cobrador de impostos voltou para casa justificado diante de Deus porque se arrependeu genuinamente do coração e tinha humildade. Então, isso significa que Deus viu esse julgamento, viu como algo muito maior que um cisco, como uma trave. Deus viu esse julgamento como igual às pessoas que têm palavras, cantam sobre ele, falam sobre ele, o louvam com a boca, mas o coração está longe dele. Então, essas partes das Escrituras, essas partes da Bíblia, há muitas pessoas por aí, muitos crentes, que não dizem que devemos nos livrar dessas partes. Não dizem isso, mas não vivem essas partes das Escrituras. Vivem o oposto dessas partes da Bíblia, como mencionei. E assim, hoje temos uma situação atual exatamente como Paulo estava falando, que há diferentes evangelhos sendo pregados, há diferentes Jesus sendo pregados. Então, por isso é tão importante estarmos atentos a isso, atentos
ao verdadeiro mover de Deus, ao verdadeiro coração de Deus, ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro Jesus. Amém? Porque há muitos evangelhos diferentes sendo pregados por aí com ousadia e paixão. E esses evangelhos não incluem o poder de Deus. Esses evangelhos não incluem a aceitação do avivamento que Deus trouxe e revelou a muitos. Que revelou a muitos que ele está se movendo em poder, libertando os cativos. Que ele está se movendo em poder para liberar impartição da unção, derramando unção sobre todos que vêm com corações humildes. Há um evangelho por aí onde as pessoas não querem aceitar o verdadeiro avivamento de Deus, onde o poder dele está se movendo, onde há pureza, onde há amor verdadeiro pelas pessoas, onde tudo é sobre buscar o coração de Deus. Em vez disso, pregam um evangelho diferente e afirmam um avivamento diferente. Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo." As pessoas esperavam que Jesus assumisse o governo. As pessoas esperavam que Jesus estabelecesse um reino terreno. As pessoas esperavam que a única forma de serem libertas das dificuldades e sofrimentos seria se o Messias tomasse as posições de governo, a liderança terrena, se tornasse rei ou líder político aqui na terra. Que só assim o avivamento viria, que só assim o sofrimento acabaria. E essa foi uma grande razão pela qual muitos não aceitaram Jesus, nem reconheceram que ele era o Messias. Porque esperavam que ele viesse como um governante terreno. Mas ele disse: "O meu reino não é deste mundo." E assim, a missão de Jesus foi completamente espiritual. A missão de Jesus foi completamente espiritual. A missão de Jesus foi revelar o seu amor às pessoas. E ao revelar o seu amor às pessoas, seus olhos se abriam espiritualmente. Elas seriam tocadas pelo amor de Deus e elas se apaixonariam por Jesus. E por vontade própria, com decisão vinda do coração, como quem escreve os próprios votos de casamento, escolheria se arrepender por si mesmas. Em vez de Jesus vir como um líder terreno ou rei e dizer: "Estas são as regras, obedeçam, arrependam-se", forçando o arrependimento. "É assim que fazemos agora as coisas, que sou rei. Vocês têm que obedecer a essas regras. Não tem livre-arbítrio." Mesmo que fossem boas regras, bons mandamentos, certo? Mas em vez disso, Jesus veio de outra forma. Ele veio no Espírito. Ele veio com amor em vez de força. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito. Ele veio pelo Espírito. Ele veio no Espírito. Ele revelou o seu amor às pessoas. E esse amor foi a maior força de todas. Esse amor foi mais eficaz em trazer verdadeira mudança nas pessoas. Sabe, quando você força algo sobre alguém ou tenta fazer alguém se arrepender pelo julgamento, isso não gera arrependimento real, isso não gera mudança real. Na verdade, o resultado é o oposto. O resultado é rebeldia. Como somos a luz de Jesus, como podemos ser luz para conduzir pessoas a Jesus é aceitando o reino de Deus. O jeito do reino de Jesus, de não vir de forma terrana, de forma forçada, nem de forma julgadora. Mas a bondade de Deus é que leva ao arrependimento, mostrando o amor de Deus, demonstrando o poder de Deus, demonstrando o poder de Deus que revela o seu amor. E então as pessoas desejarão se arrepender,
As pessoas desejarão ser piedosas. As pessoas desejarão deixar o pecado. Mas nos dias de hoje há um evangelho diferente sendo pregado. Com tanto julgamento, há tanta maldade neste mundo, as pessoas estão fazendo tantas coisas más. Precisamos defender o que é certo, mas fazem isso de um jeito julgador. Querem forçar as pessoas a fazer o que é certo. Querem se posicionar e forçar as pessoas. Porque não querem que o mal cresça no mundo. As pessoas ficam assustadas com o mal no mundo. Então, muitas vezes, muitos cristãos voltam para aquele modo de vinho velho, onde esperavam que Jesus viesse. O mal parecia tão intenso que pensaram que tinha que vir por força, por meio de força terrana, para eliminar o mal. Então, esse é um dos outros evangelhos que existem por aí. Um evangelho diferente. Um Jesus diferente sendo pregado. Aquele tipo de Jesus que esperavam que viesse. E rejeitaram o verdadeiro Jesus. Rejeitaram o Jesus que veio com poder, o que realmente podia trazer mudança às pessoas. Amém? Aleluia. Então, dito tudo isso, eu compartilho isso para que você possa entender sobre o verdadeiro avivamento de Deus, sobre como é realmente algo diferente. É algo diferente dos outros evangelhos por aí. E eles não se misturam. Eles não se misturam. Há pessoas clamando por avivamento, há pessoas clamando e dizendo que algo é avivamento, mas essas mesmas pessoas estão rejeitando o poder de Deus. Essas mesmas pessoas rejeitam o amor e a compaixão de Deus. O modo dele de perdoar e ter misericórdia. E pureza. Amar os inimigos. Amém? Então é importante entender. O avivamento pode ser uma palavra da moda, certo? Mas este avivamento de que estamos falando não é uma palavra da moda. Este avivamento é o mover precioso de Deus. E não podemos misturar vinho velho com ele, não podemos misturar outros evangelhos com ele, nem outro Jesus. Amém? Aleluia. Então, este mover de Deus, este avivamento, é o mover de Deus que deve alcançar toda a terra. Por quê? Porque é o mover de Deus. Porque é o plano de Deus. É o plano de Deus. Assim como todos os planos que Deus teve, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, através de todos os diferentes servos dele, que vemos ao longo das Escrituras, do Velho Testamento ao Novo Testamento, como Deus sempre tinha um plano para a vida deles e esse plano sempre foi conduzir as pessoas ao reino. Este é o plano de Deus neste avivamento. O corpo de Cristo precisa ser transformado, precisa ser purificado. Isso é uma necessidade para Deus. É o plano dele. E ele está se movendo nos corações para que as pessoas o recebam, para que o aceitem, para que aceitem o mover dele. Ele está agindo sobrenaturalmente, abrindo os olhos das pessoas para que o avivamento e o plano dele prevaleçam, se expandam, cresçam e se multipliquem até alcançarem o mundo inteiro. Aleluia. Aleluia. E este é o ano da aceitação. Profeticamente, este é o ano da aceitação. O ano em que Deus está se movendo no espírito, preparando corações para que mais pessoas do que nunca o recebam, recebam o avivamento e o mover dele. Onde no passado, muitos rejeitaram o mover dele, rejeitaram o poder dele, mas agora Deus está se movendo nos corações, está abrindo os olhos. Temos visto evidências disso ao longo de todo este ano e ainda mais nesse último fim de semana, mostrando que este é verdadeiramente o ano da aceitação, a aceitação do avivamento de Deus,
para que nada mais possa detê-lo, para que Deus possa se mover através de todos os canais, de toda a mídia, para alcançar o seu povo com o poder dele, para que as pessoas sejam libertas, curadas, salvas e capacitadas a serem quem Deus a chamou para ser. Amém? Aleluia. Deuteronômio 11:24. Todo lugar onde colocarem o pé será de vocês. O seu território se estenderá do deserto até o Líbano e do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Números 33:53. Tome posse da terra e estabeleça-se nela, pois eu lhes dei a terra para possuí-la. Então, os israelitas receberam a terra prometida. Deus deu essa terra a eles. Era o plano de Deus que eles tomassem posse da terra, governassem ali e manifestassem o reino de Deus, governando como filhos de Deus. Aleluia. Ele lhes deu aquela terra e nós somos herdeiros de Deus. Temos uma herança. Temos uma herança de Deus. Somos filhos de Deus com uma herança. E ele nos chamou para ter domínio nesta terra. Os planos de Deus se cumprem quando andamos como filhos de Deus, reconhecendo qual é a nossa herança, andando em autoridade e tomando posse da terra. E o que isso significa para nós, para o exército do avivamento, neste mover de Deus? Antes de tudo, Deus deu a você, deu a nós, terra. O que eu quero dizer com isso é que este avivamento é para todo o corpo de Cristo, como já compartilhei. É para todo o corpo de Cristo. Mas há muito vinho velho ainda no corpo de Cristo. Há muitos evangelhos diferentes circulando dentro do corpo de Cristo. Então Deus precisa trazer uma grande mudança para que o corpo de Cristo seja transformado e para que todos os crentes possam receber este avivamento. Em vez de permanecerem ouvindo evangelhos diferentes, em vez de continuarem perdendo o poder de Deus e ficando presos à religião. Precisa haver uma grande mudança, e essa grande mudança virá quando Deus levantar líderes. Sabe, Deus levantou Davi porque ele era um homem segundo o coração dele. E Deus disse, ele disse: "Removerei Saul, porque Saul não faz a minha vontade, mas encontrei alguém para substituí-lo. Encontrei alguém que farei rei, porque ele é um homem segundo o meu coração e fará toda a minha vontade. Ele fará tudo o que eu pedir." É isso que está escrito na Bíblia. E porque Davi faria o que Deus queria, foi por isso que Deus o escolheu e moveu o céu e a terra. Ele moveu o céu e a terra para colocá-lo naquela posição. Davi. Havia todo tipo de oposição, Saul e seus exércitos tentando caçá-lo e matá-lo para impedir que ele se tornasse rei. Mas Deus é muito mais poderoso que Saul. Muito mais. E Deus é muito mais poderoso do que os planos e esquemas do diabo através de Saul. Então, é claro que Deus deu vitória a Davi para que os planos dele prevalecessem. Tudo era sobre os planos de Deus, não era sobre o que Davi queria. Davi não escolheu ser rei. Ele nem queria isso. Não era sobre o desejo de Davi, era sobre o propósito de Deus, e porque Deus escolheu usar vasos, ele encontrou Davi, ungiu Davi e o colocou na posição de liderança para que a vontade dele fosse feita. Aleluia. E foi por isso que Jesus escolheu os discípulos. Ele os escolheu para serem vasos dele, para serem líderes, para tomarem o lugar dos fariseus, para serem líderes, para trazer o reino de Deus à terra e fazer com que a vontade de Deus fosse feita. Por isso ele chamou os discípulos. E Deus se moveu em favor deles, libertando-os da prisão,
defendendo-os repetidamente, confirmando o chamado deles com sinais, maravilhas e milagres, provando que ele estava com eles, garantindo que estivessem em suas posições como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que os verdadeiros crentes reconhecessem: este é um líder escolhido por Deus. Este é um servo ungido de Deus. Eu vou ficar à sombra de Pedro e serei curado e liberto, porque vejo que este é um líder escolhido e ungido por Deus. Amém? Então, para que o avivamento alcance todo o corpo de Cristo, trazendo transformação e purificação para todo o corpo de Cristo, Deus precisa fazer o mesmo hoje. Deus está ungindo Davis modernos, encontrando homens e mulheres segundo o coração dele, que farão a sua vontade. Ele está ungindo as coisas fracas e tolas deste mundo, assim como os 12 discípulos foram escolhidos. E continua chamando pessoas hoje para trazê-las à posição de liderança para todo o corpo de Cristo. Há uma mudança de liderança que Deus está trazendo. É assim que acontecerá. Foi assim do Antigo ao Novo Testamento, para que a vontade de Deus fosse feita. E é isso que ele está fazendo neste avivamento. Aleluia. Então, esses líderes e o exército do avivamento, sob esses líderes, Deus está movendo o céu e a terra para levá-los a um lugar de liderança, para que possam impactar o corpo de Cristo inteiro, para que todo o corpo de Cristo veja exemplos verdadeiros de Jesus, para que saibam o que imitar enquanto imitam a Cristo, para que saibam como realmente é ser como Jesus, como é ter um coração puro, o que realmente é amar os inimigos e fazer as obras de Deus. Amém? Deus deu ao exército do avivamento, você, o exército do avivamento, ele nos deu terra, território. Este avivamento é para todo o corpo de Cristo. Vocês, guerreiros no exército do avivamento de Deus, estão na linha de frente, vocês estão entre os primeiros. Vocês são líderes. Deus nos deu a terra para liderar, para revelar às pessoas: este é o querer de Deus. Este é o coração de Deus. É assim que se parece ser como Cristo, é assim que se ama as pessoas. É assim que se ministra às pessoas. Ele nos deu essa terra e já vimos Deus entregando terras no Espírito. Amém? Por exemplo, nas redes sociais, o alcance cresce todos os dias. As pessoas que se conectam, as pessoas plantadas em 165 nações ao redor do mundo. E essas pessoas se tornaram meus filhos espirituais que se plantaram. Tornaram-se irmãos e irmãs de todos vocês, tornaram-se guerreiros no exército do avivamento de Deus. E assim, cada um deles tem uma terra, em sua nação, em seu estado. E nós também temos essa terra. O que quero dizer é que aqueles que ocupavam o território do corpo de Cristo, trazendo o vinho velho, apresentando uma forma de piedade, mas negando o poder de Deus, ensinando um tipo diferente de Jesus, que é julgador, religioso, sem poder, sem amor aos inimigos. Essas pessoas tinham ocupado a terra, ou seja, muitos dentro do corpo de Cristo seguiam esse exemplo, porque eram os que tinham plataformas e posições de liderança. Sabe? Mas agora Deus está levantando corações puros, ungindo-os e provando que está com eles, para que as pessoas possam reconhecer e dizer: isto é puro.
Estou sendo transformado ao ouvir isso. Estou sendo liberto e curado. E finalmente consigo me render a Deus como nunca consegui antes. Isso se parece com a Bíblia. Isso se parece com os evangelhos. Isso se parece com o livro de Atos. E assim, Deus abre os olhos das pessoas para verem que isto é certo, assim como aconteceu com aqueles que escolheram seguir Jesus e depois escolheram seguir os discípulos, imitando os discípulos assim como os discípulos imitavam a Deus. As pessoas escolheram isso em vez de seguir os fariseus, não foi? E até 2025 nós continuamos a fazer o mesmo, porque Deus abriu os olhos das pessoas lá nos tempos dos evangelhos e do livro de Atos. Até hoje, ele continua abrindo os olhos. Os puros de coração verão a Deus. Aqueles que se humilharem e desejarem o que é bom e verdadeiro. Ele abriu os olhos deles para verem. Sou eu. Isto é verdade. Este é o verdadeiro evangelho. Este sou eu de verdade. Aleluia. Então, a mensagem de hoje é para compartilhar com você que é realmente importante saber que este avivamento, os planos de Deus para o avivamento, são reais. Na minha história, foi profetizado pelo meu pai espiritual que eu seria chamada para ser apóstola e que eu seria chamada para alcançar as nações. E um ano depois, foi profetizado também para a América pelo profeta Jordave que Deus havia ouvido as orações da América por avivamento. E ele respondeu: o avivamento é agora. Não é mais tempo de orar por avivamento, é tempo de viver o avivamento. E Deus está restaurando o ministério quíntuplo. Ele está derramando os apóstolos e profetas que vão liderar neste avivamento. Porque eles carregam o que é necessário para restaurar o que foi perdido. Eles carregam a graça, a unção, a pureza, o poder, a ordem e o temor de Deus. Apóstolos e profetas. Maturidade. Maturidade para os crentes. Impartição de unção, sinais, maravilhas e milagres. Aleluia. Tá, então, depois de ouvir essas profecias, Deus me chamou para começar a igreja 5F. E no primeiro ano tínhamos 20 pessoas, no segundo ano 15, no terceiro 10, no quarto 5 e depois 2020 veio a pandemia, tínhamos 2 pessoas, tivemos que ir para fora porque não podíamos mais alugar o prédio. Uma vez eu preguei para uma única pessoa e ela foi embora no meio da mensagem. E eu continuei pregando para ninguém, apenas para a transmissão ao vivo, sem nem saber se alguém estava assistindo. Mas esse era o meu momento do deserto. Mas Deus já tinha me dado a terra. Quero dizer, ele havia planejado me dar uma plataforma para poder ministrar a milhares de pessoas, para que elas se tornassem mais parecidas com Cristo, para que recebessem o poder de Deus, fossem libertas, curadas e recebessem impartição de unção. Ele tinha me dado essa terra, esse território. Ele me deu essa plataforma no espírito. Mas ainda não era o tempo de entrar nela, assim como os israelitas ainda não era o tempo de entrar na terra prometida, mas Deus já havia dado a eles. Entendem? E agora podemos mostrar a imagem novamente, se vocês tiverem? A do ginásio, da arena? Agora, vemos isso. Olhem para isso em comparação. E essa é só a imagem de um evento, mas é uma imagem poderosa para imaginarmos. Há pessoas plantadas em 165 nações. Estão se conectando conosco agora de 165 nações. Outras assistem também o replay, porque em seus países é madrugada. Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu queria que vocês vissem essa imagem e imaginassem a mim, lá no parque, com uma única pessoa. E ela vai embora. Mas era o chamado de Deus para eu ministrar a todas aquelas pessoas para que tivessem um encontro com o poder de Deus e fossem capacitadas a ser quem Deus a chamou para ser, a serem semelhantes a Cristo. Esse era o meu chamado. Esse era o plano de Deus para mim. Deus havia me dado o palco. Ele queria que eu subisse naquele palco para falar às pessoas, para lhe mostrar: este é o caminho. Ele me deu essa terra. E isso é apenas o começo. Se você pensar em mim no parque, com uma pessoa ali, depois de 4 anos de ministério e diminuindo a cada ano. E agora isto. 165 nações onde há pessoas plantadas. Pela graça de Deus, estou tão humilde em dizer que já ministrei em 19 nações, onde Deus se moveu poderosamente. Mas você vê a diferença? O que Deus fará no futuro?
O que Deus fará no restante deste ano, no próximo ano, no ano seguinte, no outro, e no outro, e no outro? O que Deus fará? Estou compartilhando isso para que seus olhos se abram ainda mais, para ver a terra para a qual Deus te chamou, a terra para a qual Deus nos chamou, a terra que Ele nos chamou para possuir, a terra na qual Ele nos chamou para sermos representantes dele, fazendo a série A Obra do Pai, sendo líderes. Líderes que as pessoas possam olhar e ter como exemplo. Aleluia. Êxodo 4:2. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem me ouvirem, e disserem: O Senhor não apareceu a você? Aqui é quando Deus chamou Moisés para ser líder de milhões de pessoas, a ser a boca de Deus. Um profeta, um porta-voz de Deus para muitas pessoas. Primeiro de tudo, Moisés gaguejava, então ele não sabia como isso seria possível. Mas ele disse: E se o povo não acreditar em mim, nem me ouvir, e disser que o Senhor não me apareceu? Moisés estava dizendo: Ok, Deus, o Senhor me chamou, aqui estou, sou apenas um pastor de ovelhas agora, e o Senhor está me chamando para ser o líder de milhões de pessoas, para enfrentar Faraó e dizer: essas são as pessoas de Deus, esses milhões de pessoas que você mantém como escravos não pertencem a você, pertencem a Deus e que você precisa deixá-las ir. E Moisés estava dizendo: o Senhor está me chamando para fazer isso, para possuir essa terra e libertar o povo, ser um líder para libertar o povo do Egito e depois ainda guiá-los até a terra prometida. Então, Deus havia dado a Moisés uma grande terra e uma grande tarefa, e um grande papel de liderança, certo? Então Moisés disse: Mas Deus, como o povo, os israelitas, vai acreditar em mim quando eu disser: Deus me escolheu para ser o líder de vocês? Ele disse: Se eles não acreditarem em mim e nem me ouvirem e disserem: O Senhor não apareceu a você, então o Senhor lhe perguntou: O que é isso em sua mão? Um cajado, respondeu ele. O Senhor disse: Jogue-o no chão. Moisés jogou o cajado no chão e ele se transformou em uma serpente. E Moisés fugiu dela, e então o Senhor disse: Estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela voltou a ser um cajado em sua mão. E o Senhor disse: Isso é para que eles creiam que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Deus de Jacó, apareceu a você. Então Moisés perguntou: Como eles saberão que o Senhor está comigo? Que eu sou um ungido, alguém que devem seguir, ouvir e se submeter à liderança? E Deus respondeu: Eu farei sinais e maravilhas através de você. Deixe isso comigo. Você apenas me obedeça e eu cuidarei do resto. Eu provarei que estou com você. Eu provarei. É assim hoje para você e para mim. Deus provará. Os fariseus tentaram manchar a reputação de Jesus com falsas acusações, dizendo que ele tinha um demônio, dizendo que usava demônios para expulsar demônios, que praticava feitiçaria, que era um feiticeiro, que ia contra a palavra de Deus, que era um herege, um falso profeta. Eles diziam que ele fazia tanto mal que não deveria apenas ser preso, mas deveria ser açoitado, espancado, chicoteado e pendurado numa cruz para morrer crucificado. Imagine, os fariseus falavam coisas tão negativas sobre ele que estavam comunicando ao povo que Jesus fazia algo tão maligno que merecia ser torturado e morto. Eles estavam basicamente igualando Jesus a um terrorista. Tipo, veja, o tipo de mal que diziam que ele fazia era o que as falsas acusações afirmavam. Mas não importa aquelas palavras, aquelas falsas acusações apaixonadas lançadas contra Jesus, nada disso pôde cegar as pessoas de verem a verdade. Nada pôde cegar os discípulos de saberem que aquelas pessoas eram mentirosas, movidas por inveja.
e que era o diabo agindo através delas porque ele estava apavorado com Jesus. Nada pôde impedi-los de ver a verdade. Deus realizou sinais, maravilhas e milagres. Jesus disse: Se vocês não creem em mim, creiam nas obras. Creiam nos milagres, nos sinais e nas maravilhas que eu faço. Ou seja, isso é óbvio. Esses sinais, essas maravilhas, esses milagres, o diabo não pode produzi-los. Os frutos reais, os testemunhos verdadeiros de vidas transformadas, não apenas movimentos e manifestações, mas frutos verdadeiros, testemunhos reais de pessoas curadas, libertas, aproximadas de Jesus, transformadas. Isso o diabo não pode fazer. É isso que Jesus estava dizendo. Creiam nos milagres. Você não pode negar isso. E aqui estamos nós hoje. Os fariseus tentaram com todas as forças. Tentaram muito cegar as pessoas, mas não conseguiram e nunca conseguirão cegar pessoas que são puras de coração, porque os puros de coração verão a Deus. Aqueles que desejam a verdade. Porque algumas pessoas não desejam a verdade, por causa das más intenções que têm. Mas a maioria das pessoas deseja a verdade. E você precisa ter essa confiança santa, essa confiança em Deus. Saber que Deus sempre provará que está com você. O ministério onde você está plantado, o avivamento do qual você faz parte, Deus sempre se provará. Ele já fez isso repetidas vezes e continuará fazendo. Ele continuará se provando, se revelando, abrindo os olhos das pessoas. Eu costumava ficar preocupada quando recebia falsas acusações a meu respeito. Eu pensava, será que as pessoas verão a verdade? Isso é preocupante. Não quero que as pessoas sejam enganadas pelas mentiras. E até hoje há pessoas enganadas pelas mentiras. Mas Deus realmente falou comigo e me encorajou. A escolha é delas. Aquelas que, aquelas que estão enganadas, é a escolha delas. Não há nada que você possa fazer. As pessoas têm livre-arbítrio. Você não foi chamada para elas. Você foi chamada para ser um vaso de Deus para aqueles que querem realmente receber Jesus, receber o poder dele, serem ensinados, equipados e terem um exemplo. Um exemplo de como é viver como Cristo e seguir. Esses são os que você foi chamado a alcançar. Então nem perca seu tempo pensando nos outros. Ore por eles. Mas você não precisa se preocupar, tipo, estão cegos. Aqueles que estão cegos e escolhem continuar assim, é a escolha deles. Mas Deus me deu tanta paz nessa área porque as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Quando você olha ao redor, enquanto não estiver olhando com julgamento, se você pensar bem, mesmo nas pessoas que talvez você nem saiba se creem em Jesus ou não, a maioria das pessoas quer a verdade, quer o bem, quer amor. Quer tratar os outros como gostariam de ser tratados, respeitam os outros. Você vê isso no ambiente de trabalho, em qualquer outro lugar. A maioria das pessoas é assim. Agora, muitos estão sendo influenciados pelo diabo, mas não sabem disso. Poucos querem servir o diabo. Poucos querem ser bruxos ou feiticeiros. Estou dizendo tudo isso porque Deus realmente me ensinou a descansar e a entender que há mais força a nosso favor do que contra nós. Porque há mais pessoas que querem a verdade do que as pessoas que não querem. E elas verão. Talvez ainda não vejam, mas se realmente quiserem a verdade, verão. Elas verão, não se preocupe. Deus se provará. Aleluia! 1 Crônicas 12:1. Ah, isso é poderoso. Isso é poderoso. E tenho a sensação de que alguns de vocês nunca leram este capítulo antes. Muitos de vocês conhecem a história de Davi, vocês conhecem a história de Davi, como ele foi caçado por Saul, como Deus o chamou para ser rei, Deus o escolheu para ser rei porque ele tinha um coração piedoso, um coração segundo de Deus. Mas Saul ficou com inveja e o perseguiu, tentando matá-lo. Mas sabemos que Deus trouxe a vitória e que Deus fez Davi se tornar rei e derrotou os planos do diabo. Amém?
Você conhece essa história, mas talvez alguns de vocês não saibam como chegamos à parte onde a vitória aconteceu. A vitória de Davi. Vamos ler isso agora. Vocês estão prontos? É um trecho um pouco longo, mas é tão poderoso, então permaneça comigo. 1 Crônicas 12:1. Os seguintes homens se juntaram a Davi. Isto é depois de Davi ter sido caçado por Saul por muitos anos. Ninguém sabe exatamente por quanto tempo Davi ficou se escondendo de Saul, sendo perseguido por ele. Mas foi cerca de 10 anos, mais ou menos. Os seguintes homens, então, isso aqui é anos depois, muitos anos depois que Davi já estava se escondendo e sendo caçado por Saul. Os seguintes homens se juntaram a Davi em Ziklag, enquanto se escondiam de Saul. Eles estavam entre os guerreiros que lutavam ao lado de Davi nas batalhas. Todos eram arqueiros experientes e podiam lançar flechas ou atirar pedras com a funda tanto com a mão esquerda quanto a direita. Eles eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Então, eles deixaram Saul, eles deixaram o julgamento, deixaram a religião, deixaram o falso para se unir a Davi, para se unir ao ungido de Deus. Vamos pular para o versículo 8. Alguns guerreiros valentes e experientes da tribo de Gade, uma tribo diferente, também se desertaram. Desertar significa deixar o grupo do qual você fazia parte, no caso, o acampamento de Saul, e foram até Davi, indo para um acampamento diferente. É isso que significa desertar. Então, alguns guerreiros valentes e experientes da tribo de Gade também desertaram para Davi enquanto ele estava no lugar forte no deserto. Esses homens eram especialistas tanto com o escudo quanto com lança. Eram ferozes como leões e rápidos como cervos nas montanhas. Uau! Isso significa que Deus lhes deu dons, equipou-os para serem guerreiros do avivamento, para permanecerem do lado de Davi, ao lado do mover de Deus. Vamos pular para o versículo 14. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco entre eles podiam enfrentar 100 soldados comuns. E o mais forte podia enfrentar 1000. Veja como Deus providenciou. Veja como Deus levantou pessoas para permanecerem com Davi. Não apenas qualquer pessoa, mas pessoas de qualidade. Hoje, isso se parece com guerreiros do avivamento com corações puros, em quem Deus pode confiar o seu poder, para que a unção se mova não apenas através de um, mas de um exército inteiro. E através disso, Deus conduziria muitos outros ao reino, revelando mais e mais que este é o mover verdadeiro, que isso é realmente avivamento. Assim como vocês, que foram transformados para ser mais como Jesus pela unção, vocês vão e falam com as pessoas e brilham tanto que elas são atraídas. Elas são atraídas para ouvir o seu testemunho. São atraídas para vir à igreja. São atraídas para assistir online e encontrar Jesus. E elas mesmas entram no avivamento. Aleluia! Isso é como vocês, o mais fraco entre eles, podiam enfrentar 100 soldados comuns. Assim é também no reino espiritual. Sabe, vocês, guerreiros do avivamento, são fortes porque se renderam a Deus. Os que se renderam a Deus, Deus pôde derramar a unção sobre vocês. Vocês conseguem receber os ensinamentos e realmente crescer em fé. Então, quando os fariseus aparecem, quando qualquer tipo de ataque do diabo vem, vocês não se intimidam com esses Golias. Vocês permanecem firmes e continuam servindo a Deus, continuam fazendo a obra de Deus que ele confiou a vocês neste avivamento como guerreiros do avivamento. E continuam espalhando as boas novas, continuam convidando pessoas para encontrarem Jesus. Vocês são fortes, podem resistir a 1000 ataques do diabo. Fariseus tentando atrapalhar, desanimar. Vocês suportam, permanecem firmes, não deixam isso afetar vocês e continuam focados na obra de Deus. Aleluia. Versículo 16. Outras pessoas das tribos de Benjamim e Judá também se tornaram guerreiros, então de outras tribos. Eles foram até Davi no lugar seguro onde ele estava escondido. Davi saiu para encontrá-los e disse:
Se vocês vieram em paz para me ajudar, somos amigos, mas se vieram para me trair aos meus inimigos, mesmo sendo inocente, que o Deus dos nossos antepassados veja isso e os castigue. Então o Espírito veio sobre Amazai, líder dos 30, e ele disse: Somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você, e sucesso a todos que o ajudam, pois o seu Deus é quem o ajuda. Eles viram Deus em Davi e quiseram estar do lado de Deus. Por isso se juntaram a Davi. Aleluia. E Davi nem conseguia acreditar. Ele estava acostumado a ser caçado, acostumado a tanta injustiça, acostumado àquela temporada no deserto que não conseguia acreditar. E ele ficou chocado com a bondade de Deus. Ele disse: Se vocês vieram com más intenções, fiquem longe. Mas eles responderam: Não, nós vemos Deus em você, queremos a vontade de Deus. Temos corações segundo o coração de Deus também, Davi, e queremos estar do lado de Deus. Por isso, nos unimos a você. Aleluia! Agora vamos pular para o versículo 23. Isso é muito poderoso. Estes são os números dos guerreiros armados que se juntaram a Davi em Hebrom. Todos estavam ansiosos para ver Davi se tornar rei no lugar de Saul, conforme o Senhor havia prometido. Todos esses homens estavam desejosos de ver Davi se tornar rei em vez de Saul. É como dizer hoje, todas essas pessoas estavam desejosas de ver o avivamento acontecer. Não o avivamento dos diferentes evangelhos, mas o verdadeiro avivamento. Não os avivamentos falsos, vazios do verdadeiro poder de Deus, sem ordem, o que o diabo usa para distrair as pessoas. Mas há muitos que querem o verdadeiro avivamento. Eles querem ver mais pessoas sendo libertas. Eles veem pureza nos líderes que estão conduzindo este avivamento e os apoiam porque sabem o quanto o corpo de Cristo precisa de exemplos puros. Agora, veja quantos estavam desejosos de ver Davi se tornar rei no lugar de Saul, conforme o Senhor havia prometido. Da tribo de Judá havia 6.800 guerreiros, armados com escudos e lanças. Hoje nós estamos armados com a armadura de Deus, armados com a unção para permanecer firmes contra todo o ataque do diabo. Da tribo de Simeão havia 7.100 guerreiros valentes. Da tribo de Levi havia 4.600 guerreiros, incluindo Joiada, líder da família de Arão, com 3.700 homens sob seu comando. Também estava entre eles Zadok, um jovem guerreiro valente, com 22 membros da sua família, todos oficiais. Da tribo de Benjamim, os parentes de Saul, ou seja, o acampamento de Saul, havia 3.000 guerreiros. A maioria dos homens de Benjamim tinham permanecido leal a Saul até aquele momento, até o tempo determinado por Deus para a aceitação de Davi como rei, como Deus havia prometido. Da tribo de Efraim, havia 20.800 guerreiros valentes, cada um muito respeitado em seu clã, pessoas respeitáveis. Da meia tribo de Manassés, a oeste do Jordão, 18.000 homens foram designados por nome para ajudar Davi, especificamente designados por nome para ajudar Davi a se tornar rei, para ajudar Davi a possuir a terra que Deus havia prometido. Poderoso. Da tribo de Issacar, havia 200 líderes da tribo com seus parentes. Todos esses homens entendiam os sinais dos tempos e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Da tribo de Zebulon, havia 50.000 guerreiros habilidosos. Eles estavam totalmente armados, preparados para a batalha e completamente leais a Davi. Da tribo de Naphtali, havia 1.000 oficiais e 37.000 guerreiros armados com escudos e lanças. Da tribo de Dan, havia 28.600 guerreiros, todos preparados para a batalha. Da tribo de Azer, havia 40.000 guerreiros treinados, todos preparados para a batalha. Do lado do leste do Rio de Jordão, onde vivem as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, havia 120.000 tropas, armadas com todo tipo de arma.
Isso não era apenas guerreiros, eram 120 mil tropas. Jesus! Olhe para o nosso Deus! Todos esses homens vieram em formação de batalha a Hebrom com um só propósito: fazer Davi rei sobre todo Israel. Todos esses homens, eu nem sei quantos exatamente, talvez milhões nesse ponto, mas 120 mil tropas? E quantos homens há em cada tropa? São milhares e milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas. Todos esses homens vieram em formação de batalha para Hebrom com o único propósito de fazer de Davi o rei sobre todo Israel. Todos vieram com um só propósito: ficar ao lado do mover de Deus, ficar ao lado do líder que Deus havia escolhido. Eles se posicionaram pela justiça, se levantaram pela vontade de Deus. Quando Saul tentava impedi-la, eles vieram por essa razão. Eles não vieram com outros motivos, vieram com motivos puros para estar do lado de Deus, para permanecer com Deus e declarar: diabo, você não vai vencer. Nós permanecemos com Deus. Aleluia! Na verdade, todo o povo de Israel concordou que Davi deveria ser o rei. Eles comemoraram e beberam com Davi durante 3 dias, pois seus parentes haviam preparado tudo para sua chegada. E as pessoas de lugares distantes, de Issacar, de Zebulon e Naftali, trouxeram comidas em jumentos, camelos, mulas e bois. Vastas provisões de farinha, bolo de figo, cachos de uvas, passas, vinho, azeite, bois, ovelhas e cabras foram levadas para a celebração. Havia grande alegria por toda a terra de Israel. Então, todos se levantaram juntos, olharam ao redor e viram aquele enorme exército do avivamento. E ali ficaram realmente percebendo que havia mais a favor deles do que contra. Eles olharam e disseram: a vontade de Deus precisa prevalecer. Olhem os sinais e maravilhas que ele realizou. Olhem todos os olhos que ele abriu para si. Olhem todos os corações puros que estão conosco pela justiça, pela verdade, pela vontade de Deus sendo feita. Havia alegria! Uma alegria tremenda, porque eles podiam ver Deus trazendo vitória, enfim. Aleluia! 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 E quando a arca entrou na cidade, nós vamos dançar como Davi, dançar como Davi. Conhecemos a passagem bíblica sobre dançar como Davi. Ela é mencionada algumas vezes nas escrituras. Uma delas, na verdade, é alguns capítulos depois deste. Quando Deus trouxe a vitória por meio do exército do avivamento e Davi tomou posse da terra e finalmente se tornou rei, a promessa se cumpriu. Então eles puderam trazer a presença de Deus para dentro da cidade, para dentro da terra. Eles puderam introduzir o reino dos céus na terra que Deus havia dado a Davi. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia! A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Então, porque Davi finalmente se tornou rei, agora ele podia trazer a presença de Deus para a terra que antes não a tinha. Antes, ela estava nas mãos de Saul injustamente, mas agora a Arca da Aliança chegou, a presença de Deus pôde entrar, Deus deu a vitória e Davi dançou com toda a sua força, porque ele estava maravilhado com Jesus. Aleluia! Aleluia! Que capítulo poderoso temos em 1 Crônicas 12. Alguém sabia que 1 Crônicas poderia ser tão poderoso? Jesus! Aleluia! Tá. Obrigada, Jesus. Gálatas 4:7. Assim você já não é escravo, mas filho de Deus, e sendo filho, Deus o fez também herdeiro. Davi passou de fugitivo por muitos anos para de um dia para o outro ser rei. José passou de escravo, de prisioneiro, por muitos anos, aliás, para governante, o cargo mais alto possível no Egito depois do faraó. A crucificação de Jesus, ele passou de ser preso, torturado, crucificado e morto para ser ressuscitado e derrotar o diabo de uma vez por todas, trazendo salvação a todos os que viessem a ele.
Uau! Você percebe as semelhanças? Você vê as semelhanças entre todos esses servos de Deus? Então, hoje, aquelas pessoas que são perseguidas, que são lançadas em covas, prisões, acusadas falsamente, que são lançadas em prisões espirituais, aquelas que são açoitadas com palavras negativas hoje, as que têm lama jogada nelas. Deus as fará líderes no seu avivamento. Aleluia! E Deus está dizendo a você hoje: esse é você, esses somos nós. Nós, os que fomos perseguidos, os que fomos rejeitados, os que recebemos falsas acusações. Estamos na mesma posição em que estiveram Davi, José e Jesus. Deus está usando tudo isso como um catalisador para nos levar a possuir a terra e nos tornar líderes dele neste avivamento. Então, dito isso, você precisa tirar o Egito de dentro de você. Você precisa se ver como filho, como filha de Cristo. Como alguém chamado para possuir essa terra, como alguém chamado para ser líder. Esse é um dos grandes segredos que me permitiram permanecer firme e continuar fazendo a obra de Deus, não importa o que aconteça, não importa quanta perseguição venha. Há muitas chaves, mas uma das maiores é esta: renovar a minha mente sobre quem Deus me chamou para ser e sobre a terra que Ele me chamou para possuir. Que eu não era escrava, não era escrava das opiniões das pessoas, nem das palavras, nem das falsas acusações, nem das declarações públicas, nem dos vídeos de exposição. Eu não era escrava deles, nem de suas palavras, nem de seus planos malignos. Eu não era controlada por eles. Eles não eram meus captores. Eles não têm senhorio sobre a minha vida. Jesus tem o senhorio sobre a minha vida. Jesus dita a minha vida. Não importa o que digam contra mim, a vontade de Deus deve ser feita na minha vida. Eu sou quem Deus me chamou para ser. Eu sou uma apóstola de Jesus Cristo para a glória de Deus. Glória a Deus. Sou uma mulher chamada para ser líder, pastora e pregadora. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sou chamada para ser líder no avivamento de Deus para a sua glória, para ser vaso dele, do poder dele. É isso que eu sou chamada para ser, não o que essas pessoas dizem. E eu sabia que era obediência a Deus, renovar a minha mente para lembrar que eu sou filha do rei, não escrava. Que sou quem Deus diz que sou e não sou o que as pessoas dizem que sou, nem o que elas querem que eu seja. Então, eu fui diligente em guardar o meu coração. Durante esses anos, tenho sido diligente em guardar o meu coração, em não ouvir as palavras delas, em não assistir aos vídeos delas. Fui diligente em não absorver nada do que dizem. Porque eu sei o que Deus falou sobre mim, o que Ele diz sobre mim, até hoje. O que Ele profetizou para a minha vida, eu sei que sei. Então ninguém pode me dizer o contrário. Qualquer outra coisa é uma mentira. Qualquer outra coisa vem do abismo do inferno. Qualquer outra coisa é a voz do diabo. E eu não ouvirei a voz do diabo. Eu não aceitarei a voz do diabo. Eu rejeitarei a voz do diabo continuamente, quantas vezes for preciso. Aleluia! Aleluia! Eu continuarei a fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu continuarei a ser quem Deus me chamou para ser, hoje e todos os dias da minha vida, até eu ir para casa e estar com Jesus.
E Deus quer que você comece a fazer isso. Porque você também foi chamado para ser líder. Você é chamado para ser líder no exército do avivamento de Deus. Líderes! Ele te trouxe como guerreiro, assim como aqueles guerreiros com dons especiais de que Deus precisa para o reino. Dons que eu não tenho. Dons que ele colocou especificamente em você. E à medida que você se render a ele, ele te ungirá e te usará de forma poderosa. Você alcançará pessoas que eu não posso alcançar. Você levará as boas novas às pessoas que eu não posso alcançar. Deus precisa que você se veja corretamente. Ele precisa que você tenha respeito por si mesmo, como um guerreiro neste exército do avivamento. Ele precisa que você saiba e saiba e saiba no coração que este é o avivamento de Deus. Este é o mover de Deus. Ele quer que você tenha essa confiança, porque é assim que você possuirá a terra. Caso contrário, você não a possuirá. Caso contrário, você não brilhará intensamente para guiar as pessoas ao reino. É hora de se levantar como guerreiros valentes de Deus. Ser fortes. Usar os dons que Deus te deu e permanecer de pé com mais coragem e confiança em Jesus do que nunca. Ele já se revelou vez após vez. Você não precisa de mais provas. Você não precisa mais se desanimar com as vozes farisaicas. Isso é perda de tempo e é ouvir o diabo. Pare. Pare com isso, é hora. É o ano da aceitação. É hora de permanecer firme e ser sério com os negócios do Pai. Este é o trabalho mais sério do mundo. Você consegue imaginar a seriedade que os discípulos de Jesus tinham ao fazer a obra de Deus? Consegue imaginar essa seriedade? Consegue imaginar se você estivesse entre os 12? Ou mesmo entre 300 de nós aqui? Algo assim, como o exército de Gideão. Imagine se houvesse apenas 300 na primeira igreja. Quão sério seria o trabalho de Deus? Quão sério é espalhar as boas novas? Assim é neste avivamento, porque você está entre os primeiros deste exército. Você precisa levar isso tão sério quanto a mulher samaritana no poço. O poder de Jesus está disponível agora, e muitas pessoas ainda não sabem disso. E Deus está se movendo poderosamente para abrir olhos e trazer pessoas para receber. Você precisa sair e espalhar essas boas novas como a mulher samaritana no poço. A mulher samaritana no poço, ela disse: "O Messias está aqui! Você precisa ir agora! Você não precisa mais viver em tormento! Você não precisa mais estar perdido! Vá!" É assim que precisamos ter essa urgência no coração. O avivamento é agora! O poder de Deus está aqui! Você não precisa mais estar preso pelo diabo. Vá! Você precisa ter essa urgência para sair e espalhar as boas novas, para servir a Deus da maneira que Ele te chamou, com excelência. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus. Você precisa ter essa urgência. Há pessoas que não estão andando em seus chamados. Poderiam estar andando nele agora. Poderiam estar na vontade de Deus. Poderiam estar recebendo impartição de unção. Poderiam estar recebendo impartição de unção e andando no poder de Deus. Você vê? Isso é urgente. Aleluia! Agora que estamos neste ano da aceitação, estamos no 10º mês. Precisamos trabalhar mais do que nunca, com mais excelência do que nunca, com mais urgência do que nunca para fazer a obra de Deus. Para permanecer confiantes e orgulhosos do nosso Jesus e possuir a terra. É hora de possuir a terra. Vocês estão prontos? Guerreiros de Deus! Aleluia! Aleluia! É hora de andar em vitória. É hora de entrar na terra prometida. Aleluia! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Aleluia!